A hora que a gente lê um versículo aqui, que fale de vitória, que fale de Cristo, fala amém, vibra com isso. É Deus falando através da sua palavra. Nós temos que nos alegrar. Hoje é dia de vitória. Hoje é dia de festa no céu. Nós vamos participar daquilo que Deus tem preparado para nós, a quem Ele tanto ama. Então esse texto de 2 Coríntios 2, de 12 a 17, nós vamos ler, diz assim: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, os que são salvos, cheiro de morte, nos que se perdem, né? Cheiro de morte para a morte, mas para com aqueles, os que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. É um texto tremendo. Paulo vinha de Éfeso, e quando chega à cidade de Troade, atualmente na Turquia, perto de Troia, no litoral do Mar Egeu, que era um dos principais portos ali do noroeste da Ásia, ele esperava encontrar seu amigo, seu companheiro, Tito, que vinha no sentido contrário. Ele estava trazendo notícias da igreja em Corinto. Paulo já tinha escrito a primeira carta aos Coríntios, tinha já visitado os irmãos. Como a situação ali de divisões, de imoralidade não havia sido resolvida, ele escreve outra carta, que os estudiosos dizem que essa carta se perdeu. E Tito foi o portador. E Paulo vivia a expectativa dessa resposta. Paulo estava aguardando o seu amigo para saber as notícias que vinham daquela igreja. De vez em quando a gente vive essa expectativa, esperando algum tipo de resposta, esperando algo. E Troade era um lugar estratégico, porque era um porto, um lugar de passagem. E esse encontro entre o Paulo e o Tito não acontece. E o apóstolo, preocupado, intranquilo, diz aí o texto, deixa a cidade, se despede dos irmãos e vai para a Macedônia, para a Europa. Atualmente a Macedônia tem vários países que compreendem aquela região, que é a Grécia, a República da Macedônia, a Albânia, Bulgária, Sérvia, tudo fazia parte da Macedônia antiga. O livro de Atos registra que Paulo viajou através de Troade, na sua segunda e na terceira viagem missionária. Foi em Troade que ele teve a visão de um varão macedônio pedindo para ele passar e ajudá-los. E o Espírito Santo conduziu então Paulo e sua equipe para a Europa, e o Evangelho chegou então àquela região. Foi também lá que Paulo estava pregando até altas horas da noite, quando um jovem chamado Eutico caiu do terceiro andar da janela e morreu. E a turma ficou apavorada. Ele parou de pregar, desceu, ressuscitou o Eutico e voltou a pregar até o nascer do sol. Tremendo poder de Deus ali. Outras vezes Paulo esteve lá, nós não sabemos com certeza, a palavra não registra, mas prova disso que quando ele estava preso em Roma, ele fala para o Timóteo conversar com o Carpo, que era um morador de Troade, para pegar
os livros e os pergaminhos que estavam na casa dele. Nesse versículo que nós lemos, a partir do 12, Paulo para de falar da situação de Corinto e faz essa declaração de fé que nós lemos, reconhecendo a soberania de Deus em todas as situações da sua vida. Esses dias pré-acampamento, eu orei para que chovesse todas as noites a partir da meia-noite, para que vocês jovens ficassem nos quartos e nem conseguissem sair. E Deus viu que foi uma oração egoísta, que impediria comunhão. Aí hoje cedo Ele mandou aquela chuva, e eu acordei e lembrei que Ele é soberano sobre tudo. É Ele que determina a hora certinha. Ele é quem manda. Ele criou, Ele mantém e sustenta todas as coisas. Pode até ser que Paulo já soubesse através de Tito as boas notícias vindas de Troade, quando ele fala esse versículo do triunfo, e usa essa palavra de vitória, que era uma palavra usada nos desfiles dos generais e dos imperadores romanos, que traziam seus tesouros de guerra, traziam aqueles povos conquistados, os escravos, e passavam por aquelas ruas perfumadas, com queima de folhas cheirosas, com aquele incenso. Havia aquela comemoração, aquela tropa, aquele exército que ficou fora durante certo tempo, agora retornava. E ali estavam aguardando os parentes, os amigos, naquela euforia, naquela alegria, jogando papéis, jogando flores. E iam passando aqueles vencedores, e tudo que eles haviam conquistado era um desfile. Nós podemos dizer que Paulo se vê como parte desse cortejo triunfal de Deus na cidade celestial, onde ele, como disse aqui ontem o Chan, ex-inimigo de Deus, é um alegre cativo, prisioneiro e participante das bênçãos da vitória do rei. Talvez agora, quando você ouvir esses tambores e essa corneta, você possa, fechando os teus olhos, pensar um pouquinho como possa ser lá em cima, nesse desfile da vitória. Faz esse exercício agora. Fecha os seus olhos. Pensa que você está com o comandante na frente, e por causa da vitória dele, você também é vitorioso. Aleluia! Com certeza vão ser muitos outros instrumentos e vai ser uma festa tremenda. Mas esta, presta atenção, não é só uma visão futura. Essa música não é só lá. Você também, e a pergunta que eu faço, pode afirmar que participa hoje, no mundo espiritual, da parada da vitória do nosso grande rei, enquanto as forças do inimigo são esmagadas pelo seu avanço? Você está nessa? Você está nessa parada? Tem outra parada aí que é divulgada na televisão. Aqui é a parada da vitória de Cristo, é o desfile da vitória de Cristo, é a comemoração do triunfo dele,
do qual nós somos participantes. Dá um cutucão em quem está perto de você e pergunta: você está incluído nessa? Apesar do retrocesso aparente que Paulo sofreu em Troade, não tendo aproveitado essa oportunidade para pregar o Evangelho, essa porta aberta, como está escrito no texto, com os olhos da fé, certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que nós não podemos ver. Com esses olhos da fé, ele pôde enxergar o progresso do reino de Deus, inclusive em Troade, e por todo o mundo. Porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E essa visão da marcha triunfal é um discurso cheio de confiança, de uma pessoa mais que vencedora, vitoriosa. E nos traz algumas lições que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é que Deus sempre é um advérbio de tempo. Sempre, não existe falha. Sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Sempre. Tem outro texto, outra versão aqui que eu anotei da Bíblia que diz: dou graças a Deus porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Nós estamos unidos com Jesus e nós devemos dar graças por isso. Ele nos faz participante da sua vitória. Com os olhos da fé, nós participamos daquilo que Cristo sofreu. Eu estava sentado ali, e quando eu comecei a pensar nesse desfile, eu tive a visão de Cristo passando pelas ruas de Jerusalém, sofrendo, sendo açoitado. Ali começou a vitória de Jesus, que culminou na cruz. E também com a sua ressurreição. E nós nos arrependemos desse pecado de acharmos que podíamos viver longe de Deus, sem Jesus, independentes dele. E aí passamos pelas águas, e é isso que vai acontecer aqui. Muitos hoje vão morrer ali, vão ser introduzidos na morte de Cristo e vão ser levantados, ressuscitados por uma nova vida. O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que nos faz novas criaturas, é o poder que nos inclui na família do Pai. Que coisa tremenda! Por isso que o apóstolo fala: quem é suficiente para essas coisas? Quem pode entender isso? Como é que nós podemos ser participantes de coisa tão profunda que define a vida de alguém no mundo espiritual? Recebemos o Espírito Santo, unidos com Jesus. A nossa união com Cristo se dá através do seu Espírito em nós, morando em nós, habitando em nós, nos capacitando, liberando os seus dons para a edificação do corpo, para que haja fruto, para que haja testemunho. Esse texto de 1 João 5,4 diz que todo o que é nascido de Deus, novo nascimento, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus se deleita em nós, Ele tem prazer em nós, Ele nos criou para estarmos perto dEle. Ele tem um propósito eterno de nos incluir na sua família.
de nos fazer cada vez mais parecidos com o seu Filho Jesus. Esse texto também mostra que nós somos prisioneiros dele. Paulo várias vezes falava: eu um prisioneiro de Cristo Jesus. Ele começava assim suas cartas. O prisioneiro não tem direitos. O prisioneiro vive o escravo para o seu dono, para o seu senhor. Paulo entendia isso. Ele reconhecia que não eram nem os judeus que o prenderam e nem as autoridades romanas, mas que o próprio Jesus o queria ali perto, e ele voluntariamente se entregou para o serviço ao Senhor. Quando ele teve aquele encontro em Damasco, Paulo podia ter fugido, depois que ele recobrou a visão, mas ele entendeu que nessa experiência Deus o usaria para que o Evangelho chegasse até mim e até você. Nós, os gentios, aqueles que não são os judeus. Em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo fala o seguinte: que mesmo sendo livre, ele se fez escravo de todos, a fim de possibilitar a salvação ao maior número de pessoas. E ele se identifica com os fracos, ele se identifica com aqueles que sofrem, para que eles possam ouvir essa mensagem do Evangelho do Reino de Deus, da pessoa de Jesus. É esse texto: tudo faço por causa do Evangelho, tudo, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Estamos nessa corrida espiritual. Eu, quando olhei o banner e a imagem que o Ed escolheu, aquilo me parece um atleta comemorando o primeiro lugar. E esse texto fala que só um chega em primeiro lugar. Nós que gostamos de esportes, que assistimos às corridas, às Olimpíadas. Na época de Paulo aqui tinha os Jogos Istmicos, naquela região, que era parecido com os Jogos Olímpicos. E olha só o que um atleta precisa fazer. O atleta em tudo se domina. Ele treina diligentemente, ele faz sacrifícios, ele abre mão de muitas coisas. Tem muitos jogadores de futebol que nesse carnaval tiveram que ficar treinando. Não aproveitaram esses dias. Eu me converti através dos Atletas de Cristo, no clube do Noroeste, Esporte Clube Noroeste. E muitas vezes nós viajávamos, não podíamos participar de encontros, não podíamos participar de reuniões, tínhamos treinos em horários esquisitos, mas era preciso. O atleta precisa ter meta, ele precisa saber onde ele quer chegar. Aonde você quer chegar? Qual é o teu alvo como cristão? Para que nós estamos correndo? E a coroa é uma coroa incorruptível. Não é que nem aquele latão que a gente ganha. Eu fui participar de uma corrida o ano passado, foram 3. Porque eu sofri um acidente sério de moto.
Eu fiquei praticamente 9 anos sem praticar exercícios com um pouco mais de intensidade. E o ano passado eu decidi correr, tentar de novo, ver se eu conseguia me equilibrar, recuperar a minha condição. E eu participei de 3 corridas. E numa delas, era de 5 quilômetros. E eu contei hoje no café. Tinha 5 e 10 quilômetros. Eu estava na de 5, ali nas Nações Unidas, chegando no Vitória Regia. E eu estava perto da linha de chegada, e aí eu ouço aquele barulhinho da ambulância. Falei, vixe, será que sou eu, né? É o primeiro lugar dos 10 quilômetros, estava chegando. Aí passou o primeiro lugar dos 10 quilômetros. Aí tocou de novo. Era o segundo lugar. E eu passei em terceiro. E o narrador falava assim: está chegando ali o número tal, Marcos Aurelius, terceiro lugar na corrida de 10 quilômetros. Eu me senti o máximo. Aí levantei o peito, passei assim, cumprimentei o vencedor. Falei, parabéns, você fez uma bela corrida. Aí ele virou para mim e falou assim: pena que não estava sol. Quer dizer, se tivesse sol, eu estava perdido então, né? E eu estava disputando lá a São Silvestre, na subida da Brigadeiro Faria Lima, são 2 quilômetros. Aí na torcida, aquele povo que fica do lado, um deles, uma mulher, falou assim: olha, o gordinho também corre. Falei, era tudo que eu precisava para me animar a terminar esse trecho e entrar na Avenida Paulista, né? A minha meta era chegar, eu cheguei. Mas é preciso lutar. É uma luta. É preciso esmurrar o corpo, reduzindo a escravidão. Não é fácil. O Chan, esses dias, estava tentando correr aqui ao redor da chácara. Então começou correndo ele, o Tiago, que é o presbítero do Gasparini, e o Tiago Aragon. Na primeira volta os 3 estavam juntos. Na segunda volta, o Tiago Aragon já tinha parado. Na terceira passou o Chan, depois passou o Tiago do Gasparini. Na quarta volta, a pisada do Chan já era suave, né? Aí depois passou o Tiago. Vai pesando a perna, não é fácil. Assim é a nossa carreira cristã, como nós vimos nesses dias. Requer de nós um sacrifício tremendo. Ainda bem que temos o Espírito, ainda bem que temos os irmãos, temos o corpo, estamos juntos nessa. Somos prisioneiros dele. E depois, é o Senhor quem nos conduz sempre. Deus nos conduz. Quando o navio que levava Paulo para Roma iria afundar, Paulo fala para o comandante, para os companheiros de prisão, prega, diz que nenhum mal iria acontecer a eles, e Deus providencia esses momentos de dificuldade intensa e até de desespero, para que nós ouçamos a sua voz. Porque muitas vezes é a única oportunidade que nós temos. Por isso eu te digo, você que está vindo aqui pela primeira vez, não deixe passar essa oportunidade. Nós não sabemos o que pode ocorrer amanhã. Eu conheço um caso no início da comunidade aqui, da CMC. O rapaz participou de um acampamento, não quis se batizar. Uma semana depois ele sofreu um acidente de carro e morreu. E a família perguntava assim para nós: será que ele está salvo? Isso é entre ele e Deus. Nós temos que obedecer. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado, diz a palavra. Não podemos deixar as coisas para depois. É hoje. Um caminhão passou por cima de mim.
eu estava pronto para ir a uma festa, uma das nossas festas. Estava tudo organizado. Eu não fui na festa. E tive uma recuperação longa. E nesses momentos Deus fala conosco. No momento da enfermidade, da crise. Tem uma pessoa que eu conheci aqui esses dias, que na verdade já tinha trabalhado comigo antes. Quer dizer, eu reencontrei. E ela contou que estava sem emprego, mas veio para o acampamento. Sabe o que aconteceu ontem? Ela recebeu um telefonema de que estava empregada. Aleluia! É o Senhor quem nos conduz. É Ele que nos direciona. Esse navio vai parar numa ilha que chama Malta. E os bárbaros que estavam lá recebem Paulo. E ele não vive como um náufrago. Ele vive como um representante do rei. Como aquele que tinha o ministério da reconciliação. A palavra da reconciliação. O povo quer fazer dele um Deus, porque uma cobra o morde e ele não morre. Ele fala, não, pode levantar. Você tem que se prostrar diante de Jesus. E nasce ali uma das igrejas mais antigas do mundo. Quando ele estava preso em Roma, no cativeiro lá, domiciliar, numa casa alugada, Paulo recebia pessoas. E ele evangelizou vários soldados da guarda pretoriana. Essa guarda era uma espécie de tropa de elite, de onde saíam os futuros generais, chefes, os políticos, as pessoas que iam influenciar o Império Romano. Gostaram? Ainda tem algumas lá atrás, hein? Depois você procura para ajudar o salão. Paulo ficava acorrentado a um soldado que era substituído de 6 em 6 horas. E o que é que ele fazia? O que é que Paulo fazia? Pregava o reino. Falava de Cristo. Ao ponto dele reconhecer o que está escrito aí, ó. Quero ainda cientificar-vos, irmãos. Ele está escrevendo para os irmãos de Filipos, de que todas as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele não escreveu que está contribuindo para ele ser uma pessoa melhor, um cristão melhor qualificado. Isso também, mas está contribuindo principalmente para o progresso do Evangelho. Do modo que as minhas cadeias, essa prisão em Cristo, as minhas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os irmãos. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Os irmãos perderam a vergonha e o medo. E eles, por causa da situação de Paulo, criaram um ânimo. E, diz aí, com desassombro, com ousadia, com intrepidez, pregavam a palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é um texto que conhecemos bem, mas não é um texto de consolação. Simplesmente. Em outras palavras, ame a Deus, obedeça-o e fique tranquilo com o que vier, que será sempre o melhor. Ele tem o melhor para nós. Mesmo que esse melhor venha com cara feia. Segundo ponto, somos o bom perfume de Cristo, como cheiro suave, aroma
do sacrifício que Cristo oferece a Deus. E qual foi esse sacrifício? Foi a sua total entrega, por amor, que tanto agradou a Deus. Entrega que foi profetizada pelo profeta Isaías e tantos outros no Velho Testamento, porque o Velho Testamento anuncia a vinda de Jesus. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Você sabe quem que é a posteridade dele? Somos nós. Por causa do que ele sofreu. Eu fico pensando, será que Deus se agradou em tudo isso, do que Jesus fez? Agradou moê-lo por causa de nós, porque ele já via a sua igreja, ele já via aqueles que através de Cristo seriam incluídos no seu corpo. Por isso é que nós somos vistos por Deus santos, porque fomos santificados. Porque Deus olha através de Jesus, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E aí Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus deve sempre prevalecer. E é difícil para nós aceitarmos isso. Mas quando nós entendemos que estamos nesse desfile, que somos participantes dessa vitória, e que renunciamos àquilo que temos, para participarmos da vitória de Cristo, fica tudo mais fácil. Outro texto de Hebreus 10, 12 e 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita, à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Dos nossos pés, da igreja também. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Deus nos usa como bom perfume. Deus usa a sua profissão. Deus usa o seu jeito. Deus usa os seus talentos. Deus usa a sua doença. Deus usa as suas vitórias pessoais. A igreja na Galácia surgiu porque Paulo foi forçado a parar lá. Ele estava doente, uma debilidade física. E Paulo fala para Timóteo participar dos seus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Vamos ver esse texto aqui, ó. 2 Timóteo 2, 4, 9. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. A palavra não está algemada. Ela não está presa. Ela é livre. Não há estrutura, não há ideologia que possa impedir o fluxo da palavra. Nem o Islão, nem os radicais, nem o capitalismo, nem o secularismo na Europa, nem as crenças africanas. Nada pode impedir que o fluxo da palavra, que o evangelho do reino de Deus seja pregado, seja anunciado. Aleluia! Nós somos soldados. Soldados não se envolvem nos negócios dessa vida.
Soldados dão prioridade à sua missão. Eu sonhei essa noite que chegou um comandante onde eu estava, e eu era um soldado, e eu não bati continência para ele. E chegou um subalterno até mim e falou assim: você bata continência para o comandante. E eu quis me justificar. Não tem justificativa. Jesus é o comandante. Nós temos que bater continência a Ele. Nós temos que nos apresentar diante dEle, prontos para a sua missão. Nós somos participantes de tudo isso. O seu objetivo do soldado é satisfazer aquele que o arregimentou. Você foi selecionado, você foi escolhido, para satisfazer aquilo que é a vontade de Deus que está no seu coração. O atleta, ele precisa lutar segundo as normas. Eu sempre lembro de um corredor de 100 metros, o Ben Johnson, que ganhou uma medalha olímpica, dopado, fora das normas. Perdeu essa medalha, foi desqualificado. Dias atrás aí, o ano passado ou retrasado, como é que chama, Chan, o dos 100 metros, hoje campeão? O Bolt, Usain Bolt, ele queimou na largada, ficou fora, perdeu o título mundial. Foi desqualificado. Precisamos correr segundo as normas. E onde estão as normas para nós? Esse é o nosso manual. E o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Paulo era muito questionado a respeito do seu ministério e do seu sustento. E ele ensina aquele povo que quando a gente planta, no sítio era assim: colhia lá alguma coisa, primeiro ia para a casa da minha avó, do meu tio, da minha tia, depois distribuía e o que sobrava vendia. Jesus deve ser conhecido. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também dos gregos. Quero que você entenda uma coisa. Você sabe o que está acontecendo aqui hoje? Deus está agindo com seu poder. Não é meu poder. Porque o Evangelho está sendo pregado. Há poder aqui nesse lugar. Há poder para destruir toda a fortaleza, todo o sofisma, tudo aquilo que te aprisiona, que te segura. Há poder aqui, porque Deus está aqui. Jesus está interessado na tua vida. Eu li um livro uma vez que dizia o seguinte, que havia uma seita satânica, onde uma pessoa que estava envolvida chegou perto de um cristão que orava, que era sério, comprometido com a palavra. E perto daquele cristão, nada do que ele tentava fazer pela ação demoníaca, satânica, prosperava. E ele pensou: como é que pode existir algo maior do que aquilo que está operando em mim? E existe, porque é o poder de Deus agindo. Ele pode curar agora se Ele quiser. Ele abre os nossos olhos espirituais. A ação do Espírito faz com que a gente seja convencido do pecado, da justiça e do juízo. Deus está agindo aqui. Põe a mão em quem está perto de você e fala: Deus está agindo em você. Deus está salvando aqui nessa manhã. Ao poder de Deus manifesto.
O cheiro de Cristo deve chegar a todos os lugares. Jesus deve ser conhecido. Não há fronteiras, não há limites, não há grupos exclusivos, separados. Nós precisamos estar sensíveis a Deus e disponíveis para onde Ele quer nos levar. É possível que nesse acampamento você entenda que alguma nação está precisando de você. E nós precisamos estar disponíveis, abertos a isso. Precisamos considerar essa possibilidade. Precisamos falar com Deus e nos abrirmos, nos colocarmos nas suas mãos. Porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E os trabalhadores estão aqui. E os recursos para missões, os recursos estão aqui. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu participei de uma reunião em Portugal, no período que estivemos lá, de 3 anos. Eu achei o máximo, eram 7 nacionalidades naquele culto. Alguns africanos, portugueses, brasileiros, bolivianos. Eu fiquei empolgadíssimo, né? Eu fui numa reunião pastoral naquela semana e comentei com um rapaz, um outro líder. Falei, puxa, tinha 7 nacionalidades diferentes lá. Poxa, lá são 21 na minha igreja. Não há barreiras. E esse evangelho precisa ser pregado por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É o seguinte, o que tem antes do fim? Pregação do reino. Você quer que Jesus volte, não quer? Eu também quero. Mas antes do fim, o que tem? Esse evangelho precisa ser pregado. Por que Jesus não voltou ainda? Porque o evangelho não foi pregado em todo o mundo. Se ele tivesse sido pregado, o fim já teria acontecido. Paulo, eu gosto muito desse texto que está em Tito 1. Ele promovia a fé. Aí está escrito assim, ó: Paulo, servo de Jesus, apóstolo chamado para promover a fé. Tem algum promotor de vendas aqui? Ninguém vende nada? Tem lá, ó. Tem um promotor de venda de casa, outro promotor de venda de laje, outro promotor de venda de produtos de segurança, outro promotor de vendas de aparelhos de telefonia, e assim vai. Você não precisa fazer uma propaganda para você vender suas coisas? Você gasta com publicidade. Tem uma verba destinada para isso lá na sua empresa. Paulo promovia a fé. Promover significa expandir, fazer o que for preciso para que a fé se mova, aumente a sua dinâmica, não fique parada. Ele era um propagador, um divulgador. E você, o que você é? E eu? Você também é um promotor de fé. Dá um cutucão e fala assim, ó, se você estava desempregado, se estava com dúvida da sua função, fala, você é um promotor de fé. Você foi promovido agora, a partir de agora você é promotor de fé. E o último ponto aqui, ó. As percepções das pessoas não nos afetam. Repara bem nisso agora. À medida que o aroma do evangelho é espalhado no mundo, esse cheiro gostoso, pensa num cheiro gostoso. Será que é o perfume que tua esposa usa? Ou aquele cafezinho que acabou de ser coado
no coador de pano, ou aquela comida, eu ia falar assim, que tua mãe faz, né? Mas que tua esposa faz. Cheiro agradável, cheiro gostoso. À medida que esse cheiro é espalhado, todos podem experimentar isso. Mas essa fragrância pode ser interpretada de modo diferente, que é o texto que nós lemos no começo e vamos ler de novo. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tudo bem? Entendemos isso? Somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem é suficiente para estas coisas? Você já sentiu o cheiro de morte? É desagradável. Aquele animal que fica lá, terrível. Para uns, perfume agradável que dá vida. Para outros, mau cheiro que mata. O que Paulo entendia? Que frutificar era ter anunciado a pessoa de Jesus, ter proclamado a opção da salvação. Isso era importante, e é importante. A proclamação, independentemente da reação positiva das pessoas, das multidões, ou mesmo da rejeição. É claro que desejamos a conversão de muitos. Deus não quer que ninguém se perca, mas Deus nos deu algo, e desde o primeiro dia isso foi falado aqui, não com o nome que eu vou dar, mas de outras formas, que se chama livre-arbítrio, que é o querer, que é a atitude, que é a decisão. Você tem liberdade para optar o que é que você deseja para a sua vida física e espiritual. No fim do livro de Atos, a gente vê que quando Paulo chega lá em Roma, metade dos judeus contatados pelo apóstolo, preso, não recebeu bem o evangelho. A outra metade ficou impactada. Em Éfeso, ele foi hostilizado pelos religiosos e se instalou num centro lá, um centro de convenções, a escola de Tirano, e ali ele ficou 1 ano e 8 meses. E essa escola era um auditório para debates, para reflexões. E Paulo deu abertura para que os habitantes da Ásia ouvissem a palavra. Deus é quem nos capacita. Quem é suficiente para isso? Quem é que pode vir aqui à frente de um auditório e falar algo da palavra se não for pelo Espírito? Quem é que tem coragem de visitar uma casa, bater na porta no sábado à tarde e dizer, olha, tenho uma boa notícia para te dar? Se não for algo sobrenatural. Lá na cidade de Boracéia, a dona Preta, cadê a dona Preta? Está ali, está linda, dona Vermelha. A dona Vermelha está ali hoje, lavada pelo sangue, né, de Jesus. E aí ela contou que ela estava um dia na sua casa, um final de semana, né? Num sábado, e chegaram 2 crianças.
e disseram assim: olha, durante a semana, na terça-feira que vem, vai vir umas mulheres aqui, às 14h. Prepara para recebê-las. E aí, a dona Preta fez o que as crianças tinham pedido. As mulheres foram lá, pregaram o evangelho do reino. Quantas pessoas nós temos hoje aqui de Boracéia? Pode ficar de pé, os que são de Boracéia. Olha lá, ó. Olha que coisa maravilhosa. Porque essa mulher creu. Essas duas crianças, a senhora achou essas crianças lá em Boracéia depois disso, dona Preta? Nunca mais ela viu essas crianças em Boracéia. Sabe por quê? Porque Deus mandou os anjos lá. Aleluia! Gente, alguém pode perguntar assim: mas Boracéia, eu nunca vi falar dessa cidade. É lá em Boracéia, é em Borebi, é em Agudos, é em Santelmo, é em Arealva, é em Pirajuí, é em Botucatu. Eu fui a um culto lá em Pirajuí, que era o dia do visitante. Cada irmão que frequentava tinha que levar um visitante. Tinha mais visitante do que irmão. Que coisa linda! Porque o evangelho está sendo pregado. Tem uma mulher que se batizou no evangelismo que é feito ao redor do nosso salão. Essa mulher é cega, mas Deus abriu seus olhos espirituais. Há uma reunião na casa dela com a sua filha e com seus netos. E dias atrás ela disse assim: eu também quero evangelizar aos sábados à tarde. Pode vir me buscar aqui que eu vou junto. Porque quando nós recebemos algo de graça recebemos, nós devemos transmitir isso, passar isso. Oh, que coisa maravilhosa, né? Eu vou concluir. O final do texto que nós lemos é o versículo 17. Nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Não tem ninguém aqui negociando a palavra de Deus. Não tem ninguém aqui querendo lucro financeiro. Não tem ninguém aqui pedindo dinheiro para benefício pessoal. Antes em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Com sinceridade. A palavra sinceridade significa sincera, transparência, com as motivações certas. Quando nós vamos evangelizar, nós temos que ser transparente aquilo que somos. Sincero. Nós não vamos para agradar esse ou aquele. Nós vamos para agradar o Senhor. Como escravos, como um soldado de Jesus, como um atleta bem preparado, que treinou para chegar no final da corrida, para acumular tesouros lá no céu. A segunda coisa é da parte de Deus, sem mudar o conteúdo, conforme os apóstolos receberam, nós transmitimos, sem ficar inventando coisa, doutrina, acrescentando algo. O que está aqui, gente, é o que nós devemos transmitir. É Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Não é a denominação, não é a comunicação e missão cristã, não é esse ou aquele. É a pessoa de Jesus. Não é nenhuma religião. E na sua presença, porque Deus está conosco quando nós partilhamos o evangelho do reino de Deus. Vai, prega. Diz lá em Mateus 28:18, né? E eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco. E aí eu te pergunto mais uma vez, você já participa da parada da vitória de Cristo? E aqui eu divido. Você que ainda não se rendeu a Jesus e que ainda não passou pelas águas, hoje é o dia. Eu estou muito feliz hoje, porque um amigo querido que vai toda terça-feira no escritório às 10 horas da manhã para estudar a Bíblia, esse rapaz vai passar pelas águas hoje. Aleluia! E ele chegou ontem para mim e perguntou assim, depois que o Bilão instruiu a procurar um pastor: eu estou te procurando, você tem algo para falar? Não, falei, tudo que eu tinha para falar eu já te falei. Em todas essas vezes que nós nos encontramos. E hoje ele vai nascer de novo. Esse menino teve um câncer, foi curado, viu a mão de Deus. Mas agora vai ser curado na sua alma, no seu espírito. Aleluia! Então, hoje é o dia, você é convidado a participar desse desfile, desse banquete espiritual. O poder da palavra está agindo em você, o Espírito está trabalhando, Deus te enche de fé, porque você ouviu o Evangelho do Reino. E os que estão em Cristo, Ele vai voltar. Você que já recebeu Jesus, que já se batizou, diante disso que nós conversamos, temos que semear, sabendo que a palavra é vitoriosa, ela não volta vazia, produz o que foi determinado por Deus. Temos que semear, temos que esperar, porque o semeador coloca lá a semente e vai dormir, e aí ela morre, e ela cresce, e ela dá frutos. Algo te prende de anunciar hoje o reino? Para completar a carreira proposta, diz o autor de Hebreus, que muitos estão nos observando. Nós estamos sendo olhados por muitas testemunhas. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. E antes de eu só fazer um comentário, vou pedir para o Gustavo e para a Gabriela voltarem aqui. Eu quero que você ouça essa música de novo. Depois você vai compartilhar com o teu irmão, se ela teve um significado diferente para você. Esse texto mostra que nós devemos desembaraçar de todo o peso. Não é pecado aqui, é aquilo que nos prende. E também do pecado, que tenazmente, que nem cola. Isso que é cola chama tenaz. Prende em nós. Corramos com perseverança. Perseverança. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Considera aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si. Por isso nós damos graças a Deus, aquele que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Como bom perfume que somos, temos o privilégio de levar o aroma de Jesus. Como fomos conquistados por Ele, vamos continuar firmes no propósito de torná-lo conhecido em todo o mundo, para que Ele volte logo. Presta atenção agora.
cmc.com.br. É o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.